Inovação tecnológica. Vamos entender um pouco sobre inovações no cenário nacional que tem possibilitado novas conquistas, desenvolvimento de atividades e também ações super interessantes. Nós começamos o nosso programa falando de um shopping autossustentável aqui no estado de São Paulo. Falar um pouquinho hoje sobre conceito sustentável. Cada vez mais no Brasil, empresas têm desenvolvido conceitos em vários segmentos. Viemos até Osasco, num shopping onde vai ser inaugurado um cinema autossustentável. Estou com o Silvio, que é o diretor da empresa, para nos contar um pouquinho. Como é que surgiu na sua ideia trabalhar com um cinema autossustentável? Cara, é difícil sim de explicar um momento exato que isso foi determinante, né? Mas assim, uma das coisas que me chamou a atenção é o alto consumo de energia, né? Que a gente percebeu que aquelas dificuldades que quando não há chuvas, aí vem a bandeira vermelha, aí vem o alto custo de energia. Então acho que começou por aí o interesse de começar a planejar uma usina para os nossos cinemas. Você já tinha cinema nesse período? Já. Tá. E aí então acho que começou por aí, e aí eu percebi que não era só isso. Acho que quando foi através da questão energética que foi o pivô aí da ideia, e aí eu achei que tinha mais coisa para se fazer, e aí foi onde a gente decidiu fazer o primeiro cinema autossustentável, né, do Brasil, que acabou sendo o primeiro da América Latina. Isso foi aonde? Em Itajubá, Minas Gerais. A gente inaugurou em 2019, no início de 2019. E ali sim a gente fez o prédio todo com conceito autossustentável, desde a sua construção. Tinha até lava-roda de caminhão para não poluir as ruas da cidade. Então, e tudo mais que a gente pode acoplar, né, no sentido do... Ele realmente é 100%? Ele é 100%, inclusive a gente está em vias de conseguir o LEED, que é um selo, né, de autossustentabilidade, que é um dos mais respeitados no mundo. Então ele, todos os cabos dos fios foram todos pensados nessa sustentabilidade, para menos consumo. Até aqui a gente também tem o ar-condicionado inverter, também economiza energia. Os projetores são a laser para não haver o consumo de lâmpadas e não poluir o meio ambiente. Então tem uma série de coisas que a gente está trazendo como conceito de sustentabilidade. Só de casa também ideia melhor, em termos comparativos com os outros cinemas, reduziu quanto o cinema autossustentável em termos de consumo de energia? Reduz até 95%. 95%? Isso na unidade de Itajubá. A gente está vendo até a possibilidade de 100%. Então, é fantástico, né? E é caro, Silvio, um investimento como esse? No Brasil você tem a ideia que quando você vai fazer qualquer tipo de investimento sustentável, as pessoas falam, é muito caro, enfim. O retorno demora para compensar o investimento? Não, eu acho que quem pensa dessa forma está desinformado. Eu acho que é caro sim, você partir para essa questão do sustentável. Por exemplo, uma usina, ela se paga em torno de 4 anos, 3 dependendo. Então, assim, é muito viável, né? Hoje o custo do consumo de energia é tão absurdo, e aí as empresas começam a se tornar viáveis, inclusive. Eu percebo que tem cinemas que, se eu não partir para a questão da usina, eu vou ter que fechar. E à medida que eu colocar uma usina e eu diminuir esse custo, a gente vai conseguir manter abertas as unidades. Então, assim, é extremamente viável. Acabou ajudando também os outros que já estavam abertos, né? Exatamente. Então, assim, eu estou muito animado com essa questão toda, porque isso torna um negócio propriamente viável. Aqui em São Paulo vai ser o primeiro desse sentido? Primeiro cinema autossustentável de São Paulo. Previsão de finalizar a obra aqui em Osasco? Agora em novembro já, em novembro de 2022. Muito legal. Além de toda a tecnologia, de todo esse conceito, quem assiste filme no cinema, no Cinear, tem também algum outro diferencial de vivência, de experiência, por ser um cinema autossustentável? Eu acho que é mais a propagação da ideia mesmo, da proposta, né, da causa, né? As embalagens são biodegradáveis, a gente tem o canudo, é pensado canudo de papel. Tudo que a gente puder fazer para, dentro da operação, que a gente não polua, isso é fantástico, e a gente está sempre agregando novos valores nesse sentido. Isso, né? A própria máquina que a gente está pensando em colocar, onde as pessoas vão ter condição de reciclagem nesses produtos que vão ser usados no shopping, e você ainda vai ter cashback de desconto na sua conta de energia, por exemplo. Uma coisa você acaba ajudando também na conscientização, que é um fator importante. Exatamente. E você me falou fora do ar que você estava com a ideia também de fazer um restaurante temático.
sustentável ao lado do cinema. Sim, ele vai estar... Até a primeira ideia era ele trabalhar junto com o cinema, mas a gente percebeu assim a grandeza do projeto. A gente está muito empolgado com esse novo projeto aí, que é o cinema autossustentável, que é o restaurante autossustentável também. E ele totalmente temático. A previsão é para janeiro. Tá. A ideia era inaugurar os dois juntos, mas aí houve uns contratempos. A gente vai estar inaugurando o restaurante a previsão é para janeiro. E você também pensa nessa expansão no território nacional, de em outras localidades, outros estados também construir cinemas autossustentáveis? Sim, assim como temos lá em Itajubá, hoje a rede Cinear já está presente em 22 municípios, em 7 estados do Brasil, e a gente vai estar levando essa autossustentabilidade para todas as unidades e também na expansão toda que a gente está prevendo aí para o futuro próximo. Legal, Silvio, obrigado e parabéns pela iniciativa, tá? Tá, eu que agradeço. Tecnologia, inovação e legislação. O que as nossas leis dizem sobre o desenvolvimento tecnológico? Olá, meu nome é Daniel de Paiva Gomes. Eu sou mestre e doutorando em Direito Tributário, mestrando em Ciências da Computação focadas em blockchain e moedas digitais e sócio do escritório Vieira Drigo Vasconcelos e Paiva Gomes Advogados. Tenho dedicado minha atuação à interoperabilidade entre o direito e novas tecnologias, a famosa economia digital. Sou autor do livro Bitcoin, a tributação de criptomoedas, já em sua 2ª edição, publicada pela Thomson Reuters, e coordenador e autor, ao lado de Eduardo de Paiva Gomes, Paulo César Conrado e mais 92 autores e autoras de Brasil, Estados Unidos e Europa, da obra coletiva denominada Criptoativos, Tokenização, Blockchain e Metaverso, Aspectos Filosóficos, Tecnológicos, Jurídicos e Econômicos, também publicado pela editora Thomson Reuters. Como vocês podem ver, minha grande paixão é esse cenário voltado a como o direito ele se relaciona com novas tecnologias que, por natureza, são muito mais velozes do que o direito. Basicamente, quando a gente pensa em regulação, tributação de novas tecnologias, temos de reconhecer que o direito ele não vai evoluir no mesmo passo, na mesma velocidade que essas novas tecnologias. O que não significa que normas gerais e abstratas ou normas residuais não sejam capazes de abraçar diversos fenômenos dessa dita nova economia digital. Um ponto de atenção, pessoal, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela reforça a ideia de que não devemos outorgar um tratamento distinto para a economia digital em relação àquele que seria outorgado para a economia tradicional, a economia de tijolos e cimento, sob pena de encerrarmos um cenário em que nós temos um cercado tratando diferentemente operações ocorridas no mundo, entre aspas, digital. A gente tem que desconstruir essa ideia, pessoal. A ontologia da realidade deve ser ressignificada. O digital também é real, ainda que despido de fisicalidade. Isso é muito importante, especialmente quando a gente pensa em criptoativos, que hoje vão ser o objeto do nosso papo, especialmente tendo em vista o hype do metaverso. Quando a gente pensa em criptoativos, blockchain, metaverso, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte: não temos ainda um marco regulatório voltado aos criptoativos. A gente tem um projeto de lei pendente aí de ser submetido à sua aprovação ou não, subsequente remessa para a sanção presidencial e publicação, mas apesar de ser um mero PL, um mero projeto de lei, no bom sentido, isso não significa que diversas outras leis, no plural, sejam aplicáveis aos criptoativos. Então, toda a legislação tradicional, por assim dizer, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, legislação tributária em geral, tudo isso é plenamente aplicável. Basicamente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Pagar um funcionário com criptoativos não afasta a obrigação de retenção na fonte do imposto de renda e da contribuição destinada à Previdência. Isso mostra, pessoal, que tudo mudou e nada mudou ao mesmo tempo. E essa abordagem, na verdade, uma abordagem mais ceticista e realista, ela busca enquadrar a tecnologia pelo que ela realmente é. Não devemos tentar regular a tecnologia. Nós temos que pensar em medidas legislativas que protejam o usuário e que regulem a atividade dos novos intermediários desse mundo, mas não regular a tecnologia em sentido estrito, já que a tecnologia é mutante e ela evolui a passos muito mais rápidos do que o direito pode acompanhar.
Hoje, nós temos um projeto de lei principiológico que caminha depois para a outorga de competência regulatória a nível infralegal para Banco Central e CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Mas eu posso dizer para vocês que a abordagem funcional, ela já é uma realidade. O parecer de orientação 40 da CVM, ele foca nessa ideia de abordagem funcional. Temos que enxergar os criptoativos pela perspectiva da sua função, pelo teor dos direitos econômicos subjacentes a cada token, a cada criptoativo. É o que eu chamo de natureza camaleônica dos criptoativos. Dessa forma, nós teremos a aplicação da legislação posta de uma forma muito mais eficiente e a regulação dessas novas tecnologias também de maneira muito mais construtiva, sem estrangular a inovação e, ao mesmo tempo, conferindo a segurança que o mercado precisa para ser aí abraçado por um mundo institucional que aguarda só a formalização desse mercado a nível legal. Então, pessoal, convido vocês a seguirem minhas redes sociais, @irmãospaiva.eth, e me procurem no LinkedIn para mais conteúdo sobre esse universo. Até mais! Quando falamos de direito digital, a maior parte da população não percebe o quanto esse assunto está altamente presente no nosso dia a dia. E que não diz respeito apenas a crimes cibernéticos, por exemplo. Por isso, é muito necessário que todos estejam cada vez mais atentos e com consciência dessa temática. Atualmente, nós vivemos em uma sociedade totalmente conectada. Nós acordamos, dormimos, nascemos, morremos, basicamente 100% conectados com a internet e com as novas tecnologias digitais, de forma geral. Até quando nós não estamos com o celular na mão, ainda assim estamos conectados de alguma forma. Seja sendo filmados por alguém, monitorados por aplicativos e para qualquer ato, né, que nós vamos fazer na nossa rotina, sem perceber, nós estamos ali usando a internet. E é em toda essa rotina, consciente e inconsciente do nosso dia a dia, que o direito digital entra. E quando nós não temos ciência de tudo que engloba esse direito, nós ficamos não só muito vulneráveis, né, o tempo inteiro, como também nós não fazemos o melhor uso dessas ferramentas tecnológicas, que poderiam inclusive contribuir ainda mais para o nosso desenvolvimento como seres humanos, de forma individual, mas também, em especial, como sociedade. A primeira coisa que nós precisamos começar a mudar em nossa cultura é a percepção de como utilizamos o direito digital. Porque nós temos o hábito de buscarmos as leis apenas quando já estamos vivenciando algum tipo de problema ou quando nós queremos entrar com um processo judicial contra alguém. Mas temos que começar a entender que as leis, na verdade, elas existem para prevenir os conflitos. Justamente porque se acontece um processo judicial, é porque nós falhamos como sociedade no sentido de seguir as leis que equilibrariam, né, nosso convívio. E dentro do direito digital nós temos diversas leis que são aplicadas tanto no ambiente físico como no ambiente digital e algumas específicas aqui no Brasil para o ambiente digital. E diante desse cenário tecnológico que nós temos, que nos proporciona uma imensidão de experiências, com a conexão, inclusive, de pessoas não só do nosso país, mas do mundo inteiro, entender sobre os limites, direitos, deveres, é essencial para que não tenhamos prejuízos, inimagináveis, inclusive, e que também não causemos prejuízos a terceiros. A maioria dos casos que eu atuo na área do direito digital são problemas por falta de consciência e conhecimento prévio, e que a pessoa só se dá conta que precisava saber daquilo depois que ela enfrentou o problema. E aí, muitas vezes, é irreversível. Por exemplo, um assunto que tem crescido muito diariamente é a questão da herança digital. Porque nós não nos damos conta que as informações e dados que nós estamos acumulando no nosso celular e dispositivos eletrônicos, como computadores, podem formalizar grandes patrimônios. E quando uma pessoa vem a falecer, a falta de um testamento, mesmo para alguém que aparentemente não tinha muitos bens materiais, essa falta de testamento está gerando problemas. Sabe por quê? Os familiares, às vezes eles precisam provar algum tipo de relação ou algum tipo de negócio existente. E aí eles fazem o quê? Querem ter acesso às contas de redes sociais, de e-mails, etc. do falecido. E aí começa uma grande disputa judicial que trava o inventário para saber quem tem direito de acessar, quem tem direito de ter a senha, considerando que lá também tem informações de terceiros que estão vivos e que não podem ter seu direito de privacidade violado, por exemplo. Muitas vezes
Também, o falecido ele tinha uma conta de Instagram com muitos seguidores, o que de uma conta pessoal se torna algo mais comercial e que daí não só os familiares passam a tentar ter direito, mas como também sócios daquela pessoa. As fotos que a pessoa tinha, criptomoedas, milhas aéreas, produtos digitais que o falecido criou. Então, às vezes, um e-book que parece simples, mas que estava ali dando algum tipo de retorno, cursos, etc. Vários outros temas envolvem direito digital também, né? Estou citando só um, mas nós precisamos estar atentos e com o alerta ligado, por mais simples que pareça, em outras temáticas, como, por exemplo, também a utilização indevida de imagem. Aquelas famosas figurinhas que nós fazemos para descontrair a conversa do WhatsApp, na verdade, elas podem também ser consideradas ilegais, se a pessoa que está estampada ali na figurinha não autorizou o uso da imagem dela. Isso está acontecendo diariamente. Pessoas processando quem fez a figurinha, porque simplesmente ali não se sente confortável com aquela figurinha e todo mundo começa a repassar, né? Se torna uma coisa que não dá para ter controle. Eu já vi, inclusive, casos de filhos contra pais. Gravar vídeos, né, de pessoas ali na rua porque aconteceu alguma situação, aí posta no grupo de WhatsApp. É uma grande problemática que as pessoas estão enfrentando. Repassar também informações de que, por exemplo, alguém cometeu um crime que não cometeu. Então, recebe lá no grupo de WhatsApp e aí fala, nossa, eu preciso alertar todo mundo. Repassa. Quem faz esse compartilhamento, mesmo sem saber se é verdade ou mentira, gera responsabilidade para si. E pode responder, inclusive criminalmente. Também tem questões da utilização correta da liberdade de expressão, a proteção dos nossos dados pessoais, saber quem está do lado da tela, o que pode ou não as empresas também solicitar de dados, enfim. São muitos e muitos temas que precisam ser melhores conscientizados e popularizados dentro do direito digital na nossa sociedade. Inclusive, nós desenvolvemos um trabalho que envolve o estudo de 35 temas que são necessários para essa conscientização do direito digital na nossa população. As leis, elas estão tentando acompanhar as demandas da sociedade nesse ambiente tecnológico, só que também muitas vezes ela não consegue. Então, existem projetos de leis, inclusive desse da herança digital que eu falei, mas o ponto principal, enquanto algumas das leis não conseguem atender todas as demandas, é nos conscientizarmos com os direitos já existentes e que são aplicáveis, tanto no ambiente físico como também no digital. Esse é o melhor caminho para que nós tenhamos um Brasil tecnológico e desenvolvido de verdade. Metaverso. Muito se fala sobre essa nova tecnologia, essa nova tendência. É possível o metaverso propor sustentabilidade no nosso mundo? Novas tecnologias trazem consigo muitas discussões. E com o metaverso não seria diferente, ainda mais dada sua relevância econômica. Até 2030, segundo a McKinsey, o metaverso vai movimentar cerca de 5 trilhões de dólares. Isso significa oportunidade, não somente para essa nova tecnologia, mas para diversos sistemas a ela correlatos, como, por exemplo, realidade virtual, blockchain, NFTs, são diversas as possibilidades. O direito também está atento. Em 2014, tivemos um marco civil da internet, que foi necessário especialmente para limitarmos os interesses comerciais dos provedores e aí conciliá-los com o interesse dos usuários, como, por exemplo, a privacidade. Em 2021, tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi essencial para que as empresas entendessem que precisam de autorização e atuar muito em compliance quando ingerindo esses dados sensíveis. Apesar de serem dois grandes marcos, o direito sempre se preocupou com essas transações. De fato, em 2019, nós tivemos um entendimento consolidado que a renda e enriquecimento obtido através de transações advindas de criptomoedas seria tributado com imposto de renda. Essa discussão atualmente está em efervescência, especialmente no que tange à regulamentação de novos ativos e dos players do mercado que operam com eles, tais como as exchanges e os marketplaces de NFT. Esses novos ativos são, por exemplo, as NFTs, tokens infungíveis que conferem ao item a ele atrelados o caráter de unicidade, de ser único.
Trata-se de tecnologia de certificação que tem a capacidade também de se tornar um ativo em determinados contextos. O projeto de lei 4.410 de 2021 tem a preocupação de responsabilizar, inclusive criminalmente, aqueles que abusarem e usarem esses ativos de má fé, por exemplo, trazendo ativos digitais, ativos mobiliários e ativos financeiros no âmbito de uma fraude, de um golpe. Então, já se há essa preocupação. O projeto ainda está sendo analisado e subiu em maio para uma apreciação da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, temos o parecer número 40 da CVM, em que traz uma espécie de preocupação muito clara e traz claramente as normas que incidem sobre essas transações, sobre esses ativos, bem como os limites e as formas que a comissão pretende agir dentro das transações que envolverem valores imobiliários. Entre alguns dos principais aprendizados que nós podemos obter, são 3 os que podemos trazer com ênfase nesse primeiro momento. Primeiro, a aplicação prática é que vai trazer o caráter de valor mobiliário a determinado ativo. Não interessa exatamente a tecnologia que o constitui, mas sim a sua aplicação dentro de determinado contexto. A CVM também traz que estará atenta e trazendo como referência posicionamentos do Securities and Exchange Commission, que equivale à CVM dos Estados Unidos da América. E por último, o objeto de muita atenção é que não somente os ativos estarão no radar da CVM, mas também as emissoras, os fundos intermediários que lidam com esses ativos. Por fim, trazer um pouco do âmbito mundial acerca do assunto e sobre a preocupação do direito com essas novas tecnologias, há uma preocupação em taxar as Big Techs. Mais especificamente, um acordo promovido pela OCDE, que foi firmado pelo Brasil e mais outros 129 países, em que haverá uma taxação de 15% para essas Big Techs. Evidentemente, como ainda não foi apreciado pelo Congresso, esse entendimento ainda não foi trazido em lei. Também temos algumas micro-preocupações. O que seriam essas? Haverá algumas preocupações a serem trazidas com as novas tecnologias. Por exemplo, inteligência artificial é dotada de personalidade jurídica. As NFTs são indício de autoria, mas elas iriam de alguma forma influenciar numa decisão do INPI sobre a propriedade intelectual de um bem, dado seu valor de certificação? Então ainda são muitas perguntas, poucas respostas. A única coisa certa é que o futuro reserva muitas discussões. Players, agentes do mercado, vão ter que falar constantemente com agentes do governo, Estado, para chegarem a uma conciliação entre crescimento econômico e impacto social. É evidente também e importante ressaltar que as leis que regem o mundo físico também vão regir o metaverso. Ou seja, metaverso não é terra sem lei. Precisamos ficar atentos às novas tendências e esse é o preço da inovação e crescimento contínuo. Então, gostaram da matéria? Eu espero que sim. E eu tenho um convite muito especial para você. Essa semana, dia 30 do 11 às 20 horas, 1º do 12 às 20 horas e sábado, só para os fortes, uma aula prática. Dia 3 do 12 às 11 horas, nós teremos um mini curso de metaverso para negócios. E não é qualquer curso. Primeiro, ele vai ter certificado gratuito e esse certificado vai ser gerado por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Oportunidade imperdível. No primeiro dia eu vou trazer como o metaverso vai mudar a sua vida e a sua carreira, sempre com números e casos práticos. No segundo dia a gente vai falar um pouco mais da base de tudo isso, a rede blockchain. E eu vou te ensinar 3 formas bilionárias de como as empresas estão ganhando dinheiro no metaverso. Por fim, a aula prática, eu vou te ensinar sobre NFTs e ensinar na prática
como fazer a sua carteira blockchain. Todas as aulas são imperdíveis e não perca, entre no curso e entre no grupo do WhatsApp. Nesse grupo, todos os dias de aula, quem estiver nele vai ganhar um bônus gratuito único, somente para aqueles que estão na aula, certo? Então, conto com a sua presença, tenho certeza que você vai gostar do que nós temos para apresentar para você. O universo rural também não poderia ficar fora de inovações. Vamos conhecer um trabalho de um instituto em São Paulo que desenvolve há muito tempo um trabalho pioneiro na genética animal. O número de gado por domicílio vem aumentando devido à indústria pecuária de grande escala. O serviço de gestão de gado por biocápsulas segue as tendências globais para a gestão de pecuária em grande escala. Biocápsula não tóxica, encapsulada e feita 100% da cana-de-açúcar, que pode ser administrada oralmente em vacas para verificar sua temperatura corporal, número de cios, pressão sanguínea, atividades corporais e muito mais. As informações de medições pela biocápsula utilizam a tecnologia LoRa e são transmitidas por todos os lugares, facilitando para o fazendeiro fazer a verificação de seu gado em tempo real através de aplicativos para celulares ou computador. Você pode verificar o melhor período para inseminação através do alarme de cio. O alarme de período de parto prepara para ajudar a evitar acidentes durante o parto. Um alarme também possibilita analisar vacas doentes em tempo real. Pesquisadores e doutores têm estudado há anos, comparando milhões de dados para a maior precisão em medições. Um serviço inteligente de pecuária para aumentar a produtividade do fazendeiro ao fornecer maneiras para monitoramento rápido de seu gado em tempo real de qualquer lugar. Venha encontrar o LiveCare. O Ecobagagens de hoje chega ao seu final. Eu agradeço a audiência de todos e convido você a estar conosco no nosso próximo encontro. Até lá!